O golpe do pneu careca que ainda rodava muito. E agora me diz, quantas vezes você já confiou nessa frase sem pensar duas vezes? Esse pneu ainda roda muito. Pode parecer só uma dica inocente, mas quando vem de quem lucra com o seu prejuízo, ela vira armadilha. Se você já passou por isso ou conhece alguém que caiu nesse tipo de golpe, comenta aqui embaixo. Sua história pode abrir os olhos de muita gente. E se esse vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza, deixa seu like agora. Isso mostra pro YouTube que o conteúdo é útil e faz ele chegar a mais pessoas. E claro, se inscreve no canal Enganacar e ativa o sininho, porque toda semana a gente expõe um novo golpe, truque ou truquezinho que as oficinas não querem que você descubra. Aqui, você aprende a se defender, antes que te passem a perna, ou te vendam 4 pneus novos que você nem precisava. Informação é o seu melhor freio. E aqui, a verdade é o combustível. Você já ouviu isso na oficina. Fica tranquilo, esse pneu ainda roda bastante. Parece até conselho de quem quer ajudar, né? Mas e se eu te dissesse que essa frase é o início de um dos golpes mais sorrateiros e lucrativos aplicados em oficinas mecânicas por todo o país? É isso mesmo. Tudo começa com um pneu visivelmente gasto, quase liso, e um cliente que confia no olhar do mecânico. Em vez de sugerir a troca preventiva, ele solta a isca. Ainda aguenta mais uns bons quilômetros. O cliente, tentando economizar, agradece e vai embora. Mas o perigo está só começando. Em poucos dias, o carro começa a vibrar, escorregar na chuva ou puxar para o lado. Quando ele volta, já é tarde. E aí, o estrago está feito. Agora, o pneu não serve mais. E junto dele, outros problemas surgem como consequência. E tudo isso foi perfeitamente calculado. O cliente volta para a oficina achando que foi azar. Deve ter pego um buraco, diz ele, tentando entender o que causou tanta instabilidade no carro. Mas o mecânico já sabe exatamente o que vai dizer. Olha só, seu pneu estourou a lateral. E pior, tá com desgaste irregular. Isso acontece quando roda demais careca. O tom é de quem lamenta, mas por dentro ele sabe. O plano deu certo. Agora, não é só a troca de um pneu. O mecânico propõe trocar 2, às vezes os 4, além de vender serviços extras como alinhamento, balanceamento, cambagem e até amortecedores. E tudo isso vem com um discurso técnico, cheio de termos que confundem e assustam. O cliente, sentindo culpa por não ter trocado antes, acaba aceitando. O golpe está completo. De uma visita que custaria R$ 400, o valor pula para R$ 2.000. E o pior, o cliente ainda agradece pela atenção. A mágica do golpe está justamente na falsa sensação de economia. Quando o mecânico diz que o pneu ainda roda, ele planta uma ideia, a de que você está fazendo um bom negócio ao não gastar agora. Mas na prática, ele está apostando na sua confiança e na sua pressa. Ele sabe que, quando o problema aparecer de verdade, você vai voltar com urgência. E, cliente com pressa paga sem questionar. O mais assustador é que muitos desses pneus que ainda rodavam muito já estavam com a borracha vencida, ressecada ou com bolhas invisíveis a olho nu. E nessas condições, qualquer curva ou pista molhada pode virar um risco de vida. A oficina, que deveria alertar o cliente, se aproveita do desconhecimento técnico para faturar lá na frente. É o tipo de golpe que parece conselho, mas termina com você gastando muito mais e ainda achando que teve sorte de não ter sofrido um acidente. O ponto alto do golpe acontece quando o cliente volta em desespero. O carro começou a balançar, a direção ficou instável, ou pior, escorregou numa curva e quase causou um acidente. A oficina então assume o papel de salvadora. O mecânico faz cara séria, aponta o pneu estourado e diz: se tivesse rodado mais um pouco, podia ter sido fatal. A culpa agora parece ser do cliente, mas a verdade é que tudo foi arquitetado. O pneu, que já estava no fim da vida útil, foi mantido ali propositalmente para se degradar até o limite. É aí que o golpe se camufla de solução. O mecânico oferece o pacote completo de conserto, fala em segurança,
fala em urgência. E o cliente, com medo e sem tempo para pesquisar, aceita tudo. O que poderia ser resolvido com calma e custo menor se transforma em um festival de peças e serviços. E o lucro? Altíssimo. Mas o cliente sai achando que foi salvo por pouco. E é nesse momento que o segundo golpe começa. Sim, porque agora vem o efeito dominó das justificativas. O mecânico aponta que o desgaste do pneu afetou o alinhamento. Diz que a suspensão pode ter sofrido. Indica que os amortecedores estão comprometidos e que as válvulas precisam ser trocadas. Tudo isso com ar de quem está fazendo um favor. E o cliente, sem entender nada de mecânica, vai concordando com cada item. Afinal, acabou de passar por um susto. A conta final, que começou com a simples dúvida sobre um pneu careca, agora ultrapassa facilmente R$ 2.000. E, detalhe, muitas das peças trocadas nem precisavam de manutenção. Foram empurradas com base no medo. O cliente sai da oficina aliviado, achando que escapou por pouco de um acidente grave. Mas o que ele não percebe é que caiu em um golpe construído desde a primeira visita, quando ouviu aquela frase maliciosa. Esse pneu ainda roda muito. Agora imagine esse mesmo cenário se repetindo todos os dias, em centenas de oficinas pelo país. É um golpe silencioso, difícil de provar, porque se esconde atrás de termos técnicos e da confiança que muita gente deposita no mecânico de confiança. E é justamente aí que mora o perigo. Quando o cliente não entende, ele entrega o poder de decisão para quem lucra com o problema. Muitas oficinas fazem disso um modelo de negócio. Em vez de prevenir, elas esperam o cliente quebrar a cara, ou o carro, para faturar mais. O pneu careca, que ainda rodava muito, vira só o gatilho, um elemento pequeno, mas perfeito para criar um efeito em cadeia. Enquanto isso, o motorista comum continua acreditando que teve azar, que o carro estava com problemas escondidos, quando na verdade foi enganado desde o primeiro momento. E quanto mais ignorância, maior o lucro da oficina. Mas como escapar dessa armadilha tão comum? A primeira defesa é simples: informação. Não espere que a oficina te alerte. Aprenda a identificar o desgaste do pneu por conta própria. Verifique a profundidade dos sulcos. Se estiverem rasos, é sinal de alerta. Olhe também as laterais. Trincas, bolhas ou desgaste irregular são indícios de risco. E nunca ignore a data de fabricação. Pneus com mais de 5 anos, mesmo com aparência boa, já não oferecem segurança total. Além disso, questione. Se o mecânico disser que ainda dá para rodar, pergunte por quê. Peça que mostre, explique, compare com outro. E se ainda assim você sentir dúvida, busque uma segunda opinião. Não é vergonha desconfiar, é proteção. A sua vida e o seu dinheiro merecem cuidado. E no mundo das oficinas, quem não questiona, paga a conta mais alta. O mais perverso nesse tipo de golpe é a forma como ele inverte os papéis. O cliente, que foi vítima desde o início, acaba se sentindo culpado. Sai da oficina acreditando que errou ao não trocar o pneu antes, que deveria ter prestado mais atenção, que foi descuidado. Mas a verdade é que ele confiou em quem deveria orientá-lo. O mecânico usou da autoridade e do conhecimento técnico para manipular. Criou uma falsa sensação de segurança para depois oferecer a solução milagrosa, com um preço absurdo. É uma armadilha emocional. Quando o cliente volta assustado, ele está vulnerável. E o golpe se aproveita disso. Não é só sobre peças e serviços, é sobre controle, sobre fazer o cliente sentir que precisa da oficina a qualquer custo. Por isso, a melhor forma de se proteger não é apenas entender de carro, é entender de comportamento, porque nem sempre o golpe começa com um estouro. Às vezes, ele começa com um sorriso e a frase, "Pode rodar tranquilo." Por isso que, da próxima vez que você ouvir "esse pneu ainda roda muito", acenda o alerta. Essa frase, que parece amiga, pode ser o estopim de uma armadilha disfarçada. Não tenha medo de parecer desconfiado. Exija transparência. Pergunte sobre a profundidade dos sulcos. Peça para ver a validade. Compare com outros pneus.
Se o mecânico se irritar ou tentar te apressar, melhor ainda, sinal de que você está no caminho certo. Oficinas sérias não se incomodam com perguntas, pelo contrário, gostam de explicar. E se você notar que há insistência em adiar a troca mesmo com sinais visíveis de desgaste, pare tudo. Tire fotos, registre e, se possível, consulte outro profissional. A prevenção é o seu maior escudo, porque no fim, um pneu novo pode sair mais barato do que um conserto forçado, e muito mais barato do que um acidente causado por confiança demais em quem não merecia.